Olá pessoal, você está no Escrituras Plus, eu sou o pastor Lorival, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sei, faz algum tempo que nós não gravamos nada por aqui, isso tem uma razão bem específica, eu estava bastante ocupado com as atividades da igreja e alguns estudos que eu faço concernentes ao ministério e tudo mais, tá bom? Mas queremos voltar aqui a produzir vídeos, conteúdos para o canal, 2 vídeos por semana, quem sabe 3, né, dependendo da nossa situação. Bom, o vídeo de hoje é uma continuidade. Nós fizemos há um tempo atrás um vídeo falando como destruir a sua igreja local. Obviamente nós estávamos usando um tom irônico. E nós recebemos um comentário lá no vídeo falando que quem destrói uma igreja é o pastor. E eu não discordo. Pode ser que alguns pastores locais destruam a sua igreja. Então, como que um pastor local pode destruir a sua igreja? Segue mais, vamos falar sobre isso. Primeiro, um pastor local destrói a sua igreja quando ele abandona a pregação da palavra de Deus, a pregação do evangelho. Quando o pastor passa a fazer uso de coach, quando o pastor usa a teologia da prosperidade, quando o pastor usa mais ideias políticas, racionalizações mundanas do que a palavra de Deus e expor a palavra de Deus para o seu povo, ele está matando pouco a pouco a sua igreja. Pouco a pouco ele está distanciando o povo de Deus, da palavra do próprio Deus. Com isso, ele está matando o seu povo. Então, qual que é o segredo para retornar para o caminho saudável? Um retorno às Escrituras. Um dos lemas ou postulados daquilo que a Reforma falou. Sola Scriptura. A segunda forma que um pastor pode destruir a sua igreja diz respeito a ficar mandando indiretas a partir da pregação. E esse ponto foi um dos comentários lá. Isso é verdade. Quando o pastor começa a pregar e começa a ficar dando indireta da vida das pessoas e não prega a palavra de Deus, quando ele começa do púlpito a ficar fazendo picuinhas, intrigas ou qualquer coisa nesse sentido, ele está colaborando para que a igreja dele morra. Gente, algumas coisas como essa podem ser muito sutis. Às vezes o desejo do coração do pastor seja simplesmente corrigir um erro, corrigir uma falha, mas na prática acaba se tornando um equívoco. Terceira forma que um pastor pode destruir, matar a sua igreja, diz respeito ao pastor ter uma vida secreta de pecados. E quando eu estou pensando em vida secreta de pecados, eu estou pensando em adultério, eu estou pensando em pornografia, eu estou pensando em pecados que ele tenta ocultar para se parecer mais crente, mais santo diante das outras pessoas. Então quando eu estou pensando nisso, eu estou pensando em afeições no coração do pastor que ele possa estar desenvolvendo e que pouco a pouco ele está minando o relacionamento dele com Deus, a vida familiar dele e consequentemente o ministério que Deus colocou nas mãos dele. Há um tempo atrás, conversando com o pastor Antônio, ele aparece aqui várias vezes nas nossas lives da reunião de oração e do culto. O pastor Antônio veio com uma tese e eu concordo com ele. A tese é a seguinte: algumas pessoas não podem ver bem o seu próprio ministério e se auto-sabotam para destruir o seu ministério. Esses pecados em secreto é uma forma de auto-sabotagem das pessoas em relação ao seu próprio ministério. Uma quarta forma de você destruir a sua igreja, você como pastor, seja um pastor que centraliza as coisas somente em você. Em outras palavras, a igreja só funciona a partir de você, só você que constrói a igreja, só as coisas que você faz dão certo e não permita que as outras pessoas cresçam, as outras pessoas façam as coisas. Toda vez que nós fazemos isso, há um alto índice de que a igreja morra. O Tim Keller, falando das igrejas que crescem, ele falou que cada vez mais que as igrejas aumentam no número de tamanho, cada vez menos o pastor fica com tarefas periféricas e passa a delegá-las, e cada vez mais ele se concentra naquilo que nós falamos no começo, pregação da palavra. É isso que acontece lá em Atos capítulo 6, naquilo que nós chamamos da instituição dos diáconos, né? Eles estavam vendo a necessidade da igreja, as pessoas precisavam ser assistidas e delegou algumas pessoas para auxiliar os órfãos e as viúvas e eles ficaram se dedicando a 2 coisas, oração e meditação na palavra de Deus. Quinta e última forma de você destruir a sua igreja: não viva uma vida com Deus
e não motive outros para viverem uma vida com Deus. Se o pastor não ora, se o pastor não jejua, se o pastor não tem tempos de silêncio, meditação, se o pastor não tem encontros constantes com Deus, isso vai acabar minando a igreja, destruindo a igreja. Os irmãos da igreja podem e deveriam olhar para o pastor como alguém que ora, que busca Deus e, portanto, se espelhar nele nessa busca contínua por Deus. Porém, quando nós, pastores, ficamos envolvidos muito mais com atividades administrativas e não nos dedicamos como deveríamos dedicar para estarmos com Deus, a igreja percebe isso. Quando a igreja percebe isso, ela começa um processo de morte. Então nós precisamos buscar a Deus. Devemos ser exemplos para que as pessoas também possam buscar a Deus. Se você nos acompanhou até aqui, não esquece de deixar o seu like, curtir, comentar. Eu esqueci de alguma coisa? Comenta aqui embaixo para a gente também ser edificado com tudo isso, tá bom? Forte abraço, Deus te abençoe.